Então, dessas parábolas, a que segue é a parábola do trigo e do joio, que é muito própria para o momento em que estamos vivendo. Nós estamos inaugurando, estamos nos primeiros momentos do terceiro milênio, desse novo século que começou e desse novo milênio que começou, que todo mundo esperava uma mudança radical, não é? Porque a gente tem aí uma teoria do milênio, né, que já passou o primeiro e agora passou o segundo, e os homens continuam esperando, aterrorizados, uma mudança, não é? Terrível, porque a gente não entende, não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Nada de brusco aconteceu e nem vai acontecer, mas a transformação já está se dando e a gente pode percebê-la se tiver capacidade de entendimento para isso. Então vamos ver a parábola do trigo e do joio, que aqui está descrito no Evangelho de Mateus. Vocês vejam que eu estou aqui com a Bíblia na mão, né? Espírita usa a Bíblia, virou agora, crente virou, se souber usar, virou. É a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então vejam, Mateus capítulo 13, versículos começando do número 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha como Jesus sempre fazia uma imagem bonita do céu, não é? Mas é uma imagem de trabalho também. Quem pensa que vai para o céu, ficar sentado com a lira na mão, ouvindo os anjos tocarem e flauteando sem fazer coisa alguma, é melhor ir para o inferno, porque lá vai ter mais trabalho e mais interesse. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Que imagem fantástica! Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, porque Deus é justo, não pode perder nenhum trigo. Então não pode sacrificar, por causa da presença do joio, a perda de qualquer trigo. Então não a resposta. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até o corte, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro. O que vocês acham? Joio ou trigo? O joio. Muito bem, estão afiados. E atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Por que será que será primeiro cortado, ceifado o joio? Porque a terra é do Senhor. E o joio é que está no lugar errado.
Portanto, não pode sacrificar a terra, colhendo o primeiro trigo, correndo risco de sementes do joio continuar caindo na terra e proliferando continuamente a planta do inimigo. Aí Jesus para essa parábola e continua ensinando por parábolas. Aí ele vai ensinar as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que eu vou deixar para depois. Vou dar um pulo e vou para... foi até o versículo 30. Vou pular então para o 36, que é explicação da parábola do joio, que é o que nós queremos. Vamos ouvir de Jesus a explicação desta parábola que ele ensinou ao povo e que agora vai explicar aos discípulos. Como nós todos estamos aqui tentando corrigir os nossos erros, nos candidatando um dia a discípulos, então a explicação é para nós, candidatos um dia a discípulos, todos nós. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É ele próprio, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é uma parábola muito interessante, porque ela nos coloca a pensar, a meditar nessa comparação que Jesus utiliza do campo, da semeadura, da planta e da erva daninha, para que nós possamos extrair dela lições da realidade espiritual. E para isso temos que entender que a semeadura boa é a semente do bem, é a tentativa de trazer para a terra os ensinamentos espirituais e morredouros. E obviamente que a semente do maligno, que está representada pelo joio, representa toda ideia que possa confundir ou fazer desentendidas as lições da semente boa, do mundo espiritual. E obviamente quem faz isto tem um propósito, e esse propósito certamente que é a de impedir que o bem cresça. Portanto, ele é maligno por essa razão. E quem semeia isso, na linguagem do Evangelho, é o diabo, que representa, senão, todas as criaturas que se preocupam com o imediatismo da vida e as vantagens transitórias, apagando com isso o interesse pelos bens do espírito. Porque há sempre uma competição por nós, homens ainda pobres, espíritos ainda pobres de entendimento, entre a riqueza do momento e a riqueza verdadeira.